Teste de Tukey. É um teste usado para fazer comparação das médias. Quando é feito a variância de um experimento com mais de 2 tratamentos, fazendo apenas o teste F, o teste que mostra a diferença entre as médias dos tratamentos, não podemos indicar qual é o melhor tratamento. Então, o teste de variância, a nova, que nós vimos na aula passada, ele só vai dizer se existe diferença entre as médias ou não, mas ele não identifica quais são as médias que apresentam diferença significativa, falando estatisticamente. Então, neste caso, é necessário aplicar um teste de comparação das médias para os tratamentos. Daí, podendo concluir qual o melhor tratamento. No caso, qual a melhor média. Entre os testes de comparações de média, como um complemento, então, os testes de comparação de média servem como complemento para o estudo da análise de variância. Há vários testes de comparação de médias, entre os quais podemos, mas o teste de Tukey é um dos testes de comparação de médias mais utilizados, por ser bastante rigoroso e de fácil aplicação. Não permite as características do teste de Tukey. Não comparar grupos de tratamentos entre si. É um teste utilizado para testar toda e qualquer diferença entre duas médias de tratamento. É a aplicação do teste F para tratamentos da nova análise de variância for significativo. O teste de Tukey tem como base DMS, a diferença mínima significativa. Vamos às atividades. É a mesma atividade da aula passada. Acontece que lá nós só identificava se havia diferença entre as médias ou não. E agora nós vamos identificar quais são as médias que existem diferença, através do teste de Tukey. Então, suponha que a produtividade de milho sofra influência somente do tipo de semente utilizada. Deseja-se testar se existe diferença de produtividade entre os tipos de semente. Para tanto, realizou-se um experimento envolvendo amostras de 4 tipos de sementes. O resultado em sacas por hectare está presente na tabela. Então, o tipo de semente 1 produziu 103 sacas por hectare na primeira área, na segunda área, 105 sacas, na terceira área, 108 sacas, e na quarta área, a semente tipo 1 produziu 106 sacas. Já a semente tipo 2, 10, no segundo 108, 107, assim por diante. Semente tipo 3, semente tipo 4, tá a produção por saca em hectares. Bom, então vamos aí elaborar o teste de hipótese, A hipótese nula não existe diferença entre as sementes, as médias de produção da semente, 1, 2, 3 e 4. E a hipótese alternativa diz o seguinte: existe pelo menos uma média diferente. Para fazer a análise de variância, a 5%, nós temos que fazer aquela SQE, soma dos quadrados entre grupos, SQR, soma dos quadrados dos resíduos, depois calcular os graus de liberdade, calcular o quadrado médio entre grupo, quadrado médio entre os resíduos, para depois calcular o valor de F, e comparar com o valor tabelado. E a soma dos quadrados entre grupos é calculado por essa forma, o somatório das colunas elevado ao quadrado, dividido por N, total de linhas da tabela, e soma todas. Menos somatório de todos os elementos da tabela, no caso ali os 16 elementos, quadrado, depois dividido pelo total de elementos da tabela, que no caso são 16, 4 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, fazendo a soma dos quadrados entre grupos, somando aqui as colunas, já está aqui, a soma da primeira coluna é 422, da segunda 432, da terceira
7 da quarta, 460. Então, no lugar da soma, né, eu vou substituir elevar ao quadrado dividido por n. Então, 422 ao quadrado dividido por 4, 432 ao quadrado dividido por 4, 116 ao quadrado dividido por 4, 115 ao quadrado dividido por 4. Faz as potências, divisão, por último soma, vai dar 196.285. Agora, né, nós vamos fazer essa outra parte aqui, né? Vamos somar todos os elementos, elevar ao quadrado e dividir por n, por n não, né? O total de elementos. Se eu somar 110 ao quadrado, mais 108 ao quadrado, mais 107 ao quadrado, mais 110 ao quadrado, mais 114, mais 114 ao quadrado, aliás, eu vou somar todos primeiro, sem elevar ao quadrado. 110 mais 108, mais 107, mais 107, mais 114, mais 114, mais 113, mais... Eu vou somar todos os elementos, depois elevar ao quadrado e dividir pela quantidade de elementos, que no caso são 16. Só que, ao invés de eu somar elemento por elemento, eu já tenho a soma da primeira coluna, a soma da segunda coluna, a soma da terceira e a soma da quarta. Se eu somar todos esses elementos, é como se eu estivesse somando. Se eu somar todas essas somatórias das colunas, é como se eu estivesse somando todos os elementos. Não? Então, se eu somar 422 mais 432, 7 mais 460, é como se eu estivesse somando todos os elementos da tabela. Aí eu vou elevar ao quadrado, porque a soma é elevada ao quadrado, dividido por 16 a quantidade de elementos. Então, somando tudo, depois eleva ao quadrado, divide por 16, vai dar 196.027,5625. Então, substituindo aqui, né? Esse resultado aqui, menos esse. Então, fazendo a soma dos quadrados entre grupo, né, fazendo a diferença dos dois valores, desse com esse, vai dar um valor de 196.289,25 menos 196.027, né, 56. Vai dar 261, né, 261,6875. Bom, agora soma dos quadrados entre resíduo, porque aqui na tabela, ó, soma dos quadrados entre grupo, soma dos quadrados do resíduo. Né? Então, agora eu vou calcular do resíduo. A soma dos quadrados do resíduo é essa fórmula aqui. Ó. Soma dos quadrados entre resíduos, né, dentro do grupo, é o quê? Somatório de cada elemento, ele é pegar cada elemento da tabela, elevar ao quadrado e depois somar todos. Menos somar somar cada coluna, eleva ao quadrado a somatória de cada coluna, divide por n e soma todos os resultados, né, de todas as colunas. Então, primeiramente, eu vou pegar 103 ao quadrado, mais 105 ao quadrado, mais 108 ao quadrado, ou seja, elevo cada elemento ao quadrado, somo, né, o quadrado de todos eles, é a primeira parte da fórmula aqui. Né? É a primeira parte da fórmula. Pega cada elemento ao quadrado e soma todos os elementos das colunas e linhas. Então, 103 ao quadrado, mais 105 ao quadrado, até o último elemento ao quadrado, isso vai dar 196.321. Essa parte aqui nós já fizemos na fórmula anterior. Né? É essa daqui, ó. Cadê? Ó, é essa daqui. Soma todas as colunas, né? Soma cada coluna, eleva ao quadrado a soma, divide por n e soma o resultado de todas. 196.289, né? 196.289,25. Então, essa subtração deu 31,75. Né? É o mesmo que nós já fizemos na aula passada, né? Na aula anterior. E agora eu vou calcular os graus de liberdade. O grau de liberdade entre grupos, né, é K menos 1. Né? Então vai ficar K menos 1, 3. Né? Grau de liberdade entre resíduos é N menos K. 16 menos 4, né? 16 menos 4, 12. Só relembrando, K, né, é a quantidade de experimentos que fez, tratamento, semente 1, semente 2, semente 3, semente 4. Por isso que 4, menos 1. Está aqui, 3. E não é o total de elementos, no caso 16, né, 4 vezes 4, 16, menos K, dá 12. E essa soma total é a soma dessa linha mais essa, e 3 mais 12, 15.
Agora sim, o quadrado médio entre grupo é esse dividido por esse. É a soma dos quadrados entre grupo dividido pelo grau de liberdade entre grupos. Dá esse valor. O quadrado médio dos resíduos é esse dividido por esse. 2,646. E agora sim o F, né? O valor de F é o quê? É a divisão, né? O quociente, né? O valor do F é igual ao quociente dos quadrado médio entre resíduo dividido pelo quadrado médio entre grupo e do resíduo. Ou seja, 87,23 dividido por 2,646. Vai dar 32,97. Bom, agora eu vou calcular o valor tabelado, né? O valor tabelado é o valor que vai separar a hipótese nula da hipótese alternativa, é a região crítica. Tá? Veja, para mim verificar, né, a nível de 5%, então vou olhar na tabela de 5%, grau de liberdade entre grupo e grau de liberdade dos resíduos. Grau de liberdade entre grupo foi 3, grau de liberdade entre resíduos foi 4, né, nós já calculamos, está aqui na tabela, ó, 3 e 12. Então eu vou olhar, né, lá na tabela, tabela F, né, vai dar 3,49, né? Linha 12 e coluna 3. Linha 12, coluna 3, deu 3,49. Então, 3,49 é o que vai separar a região crítica, né? Como F 32,97 caiu na hipótese alternativa. Ou seja, né, então vamos rejeitar a hipótese nula de que todas as médias são iguais e falar que existe pelo menos uma média diferente. Bom, até aqui nós vimos na aula passada. Agora vamos acrescentar, né? Como foi rejeitado, sabemos que existe pelo menos uma média diferente. Como a hipótese nula foi rejeitada, então a hipótese alternativa fala que há pelo menos uma média diferente. Para identificar quais, faça o teste de Tukey. O teste de Tukey é DMQ igual a Q vezes raiz quadrada de QMR dividido por número de repetições. Bom, o que significa DMS? Diferença mínima significativa. O que é o quê? O valor tabelado. Né? QMR, quadrado médio dos resíduos. É só vocês olharem aqui, né, o que significa aqui, cada um deles. E para olhar lá o valor de Q, né, o valor é K e o grau de liberdade entre resíduos. Então vamos olhar lá, né? O K, no nosso caso aqui, já vamos calcular o valor de Q. É esse Qzinho aqui, ó. Tá? É um valor tabelado. Esse valor, eu olho, né, a quantidade de tratamentos e o grau de liberdade entre resíduos. Grau de liberdade entre resíduos. Mas no caso, nós temos 4 tratamentos. Né? E o grau de liberdade entre resíduos é o quê? É E não menos K. Ou seja, foi 16 menos 4, que deu 12. Então, nós vamos olhar lá, né, na coluna 4, linha 12. Esse é o teste de Tukey. Essa é a tabela do teste de Tukey. Né? Então, olhando aqui, cadê? Qual foi o valor que nós temos que olhar? Ok, né? 4,2, nós olharmos lá. 4,2. Cadê? 4, né? 4 e 12. 4 e 12, tá aqui, ó. Deixa eu... 4 e 12. 4 e 12, né? Linha 12 e coluna 4. 4,2. Então, vamos aqui, ó. O valor de Q nós vimos lá, 4,2, é um valor tabelado. Substituindo aqui na fórmula, né? Quadrado médio entre resíduos, está aqui na tabela. Quadrado médio entre resíduo, quadrado médio entre resíduo, 31, né? Ó, soma dos quadrados médios entre resíduo é 31,75.
Então, substituindo aqui na forma, vai ficar 31,75. Então, vamos ver aqui. Quadrado médio entre resíduo. Vamos ver aqui. 2,76, quadrado médio entre resíduo. É o quadrado médio. Eu olhei na soma dos quadrados, né? É o quadrado médio entre resíduo. Tá aqui. Tá? Então, lá na fórmula, né? dm, né? S é igual Q5, que é o valor tabelado, raiz quadrada do QM, quadrado médio entre resíduo. Esse valor aqui. Dividido pelo número de repetições, que no caso são 4. Né? Então, vai ficar 2,646. 2,646. Cadê? 2,646 dividido por 4. Né? Dividindo 2,646 por 4. Depois extrai a raiz e finalmente multiplicando por 4,4, né? Vai ficar a diferença mínima significativa, vai dar 3,41 aproximado. Né? Que desse resultado, eu vou aproximar só com 2 casas após a vírgula, deu 3,41. Na verdade, 3,42, né? Porque depois do 1 é 5, maior do que 5 arredonda para mais. Bom, então esse é o valor, né, o qual nós encontramos no teste de Tukey. Né? A diferença mínima significativa é de 3,42. XA, né, isso aqui significa a média mostrada do grupo A. XB significa a média grupal do grupo B. E aí nós vamos fazer, né, o seguinte. Quando eu fizer a média de uma coluna menos a média da outra coluna, se for maior ou igual à diferença mínima significativa aqui do teste de Tukey, nós vamos dizer que essas médias possuem diferença de uma para outra. Se eu fizer a média de uma coluna menos a média de outra coluna e for menor do que a diferença mínima significativa do teste de Tukey, vamos falar que não há diferença, né? Que elas poderão ser consideradas estatisticamente iguais. Então, vou fazer uma tabela aqui para fazer a comparação da semente 1 com a 2, A1 com a 3, A1 com a 4, A2 com a 3, A2 com a 4 e A3 com a 4. Eu vou fazer, né, comparação, todas as possibilidades, né, de comparação entre as sementes, né, que está aqui na tabela. A tabela está aqui, ó. Nós temos a semente 1, A2, A3 e A4. Então, eu vou comparar a média da semente 1 com a semente 2, a média da semente 1 com a semente 3, a média da semente 1 com a semente 4. Depois, a diferença da média da semente 2 com a 3, da 2 com a 4. E, finalmente, da 3 com a 4. Quando eu fizer essa diferença das médias e for maior do que, né, a diferença mínima significativa, que no nosso caso é 3,42, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer 432 menos 422, isso aqui vai dar 10. 10 é maior do que 3,42. Então, há diferença significativa da média 1 para a média 2. Ou seja, então, a média, né, da produção da semente 1 com a semente 2, há diferença, sim, significativa estatisticamente. Por quê? Porque a diferença entre essas médias foi maior do que o desvio mínimo significativo, que é encontrado fazendo o teste de Tukey. Depois, A1 com a 3. Ó, 457 menos 422 também vai dar diferença. Né? Vai dar uma diferença maior do que 3,42. 422 com a semente 4 aqui, 460, se eu fizer 460, que é a média. Né? Opa, não, estou fazendo a somatória. A média está embaixo aqui, né? A média está aqui, ó. A média está aqui, estava fazendo da somatória. É a média. É X, lá é a fórmula assim, ó. Módulo, né? XA menos módulo menos XB. Né? Por que considera módulo? Porque pode ser que dê negativo, eu quero a diferença. Eu não quero saber se é para mais ou se é para menos. Eu quero saber a diferença. A diferença entre uma e outra é maior do que a diferença mínima significativa? Se for maior, existe diferente. Se for menor, não há diferença significativa. Então, a semente 1 para a semente 2, a média foi de 105,5 para 108. Se eu fizer 108 menos 105,5, vai dar 2,5. 2,5 é menor do que 3,42?
é menor. Então, não há diferença significativa. E da 1 para a 3, 114,25 menos 105,5 é maior? Essa diferença vai ser maior do que 3,42? Sim. Então, a produção da semente 1 com a 3 é considerada estatisticamente significativa, diferente. Tá? Então, eu vou fazer combinações. A1 com a 2, A1 com a 3, A1 com a 4. Depois 2 com 3. Vamos lá, vou usar essas médias aqui e comparar com o 3,42, que é a diferença mínima significativa encontrada pelo teste de Tukey. Então, aqui na tabela fica bem organizadinho. Né? Então, a diferença da média das sementes lá, né? Semente 1 com a 2, 1 com a 2, 1 com a 3, 1 com a 4, 2 com a 3, 2 com a 4 e 3 com a 4. Tá? E aí, a média da produção da semente A foi 105,5. Da semente B, né, da semente 2, a diferença deu 102. 102. Se a diferença é significativa, nós vimos lá que é 3,51. 2,5 é menor que 3,41. Logo, não existe diferença significativa. Né? Ah, professor, mas aqui 105,5 e a outra 108, tem diferença sim, né? Tem a diferença de 2,5 sacas, 2 sacas e meia. Só que, estatisticamente falando, né, essa diferença não é significativa. E de 105,5 para 114,25 dá 8,75, que é da semente 1 para a semente 3. Então, como 8,75 foi maior do que 3,41, há diferença, né, nessa produção. Ou seja, a semente 3 é melhor do que a semente 1, porque a produção dela foi maior. A média foi de 114,25 e da semente 1 foi de 105,5. E, estatisticamente, né, é significativa essa diferença. Então, posso falar que a semente tipo 3 é melhor do que a semente tipo 1. Tá? Então, veja, lá no teste na análise de variância, eu só sabia se havia diferença ou não. Agora que eu identifico, a semente 3 é melhor do que a 1. E agora a 1 com a 4? Deu 9,5, é maior do que 3,41. Então, também a significativa, né, a diferença significativa, logo a 4 é melhor do que a 1, porque a produção da 4 é maior do que a 1. E a 2 com a 3? Dá uma diferença significativa. Também, né, 6,25 é maior. Então, quem que é maior? 108 ou 114? 114, ou seja, a semente 3 é melhor do que a 2. Agora, a 2 com a 4. Deu uma diferença significativa também. Se eu fizer a diferença da média lá, a média da produção da semente 4 é 115 sacas. E da semente tipo 2 foram 108. 115 menos 108 dá 7. 7 é maior do que 3,41. Então, há uma diferença significativa e a semente 4 é melhor do que a semente 2. E a 3 com a 4? Qual que é melhor? Bom, veja. A 114,25, que é a produção 3. 115 da semente tipo 4. Fazendo a diferença aqui em módulo, dá 0,75. E 0,75 é menor do que 3,41, ou seja, então não considera diferença significativa da 3 para 4. Ou seja, a 3 e a 4 estatisticamente têm a mesma, né, produção. Bom, assim como as sementes 1 e 2 e as demais, e a semente 3 e 4 não apresentaram diferença significativa na produção média. As demais, né, têm produção média diferente. Né? Então, o teste de Tukey é um complementar, né, do teste F, que é a análise na aula passada. Pois, enquanto o teste F afirma que há diferença ou não, né, o teste F ele serve para identificar se há diferença ou não, né, entre as médias. O teste de Tukey analisa quais são as médias, né, os tratamentos que deram essa diferença. Exercício 2. A fim de comprar uma produção de matéria seca de capim, sob 4 tipos de tratamentos, obteve os seguintes resultados. Faça a análise de variância para verificar se houve diferença da produção média e, caso afirmativo, faça para identificar quais os tratamentos
tem diferença significativa. Há 5% de confiança. Há 5% significativa com 95% de confiança. Então, aqui nós temos os tratamentos, né? O tratamento 1.8, o tratamento 5, né? Aqui a produção de matéria seca, né? Sobre os tratamentos. A fim de comparar, né? A fim de comparar a produção de matéria seca de capim sob 4 tipos de tratamento, obteve os seguintes resultados. Bom, né? Então, com o tratamento 1, né, houve, não falou se é quilos, se é toneladas, né, houve uma produção, vamos imaginar aquilo, houve 8 quilos, né, de matéria seca, de capim. No segundo lote, 5 quilos. No terceiro lote, 6 quilos. No quarto lote, 4 quilos. Com o tratamento 2, né, o primeiro lote não teve produção de nenhum quilo. Já o segundo lote, 15 e assim por diante. Tá? Qual foi a média da produção com o tratamento 1, né? Da produção de matéria seca, de capim? Né? Feno. Pode ser, né? Veja. Somando aqui, né? 8 mais 5, 13, mais 6, 19, mais 4, 23. Dividido por 4 vai dar uma média de 5,75. Aqui, somando também, calculando a média, deu 8,6. Aqui deu 137,75 e aqui 354,75. Vimos aqui que as médias houve, né, diferença, e uma diferença, né, grande, né, conforme o tratamento realizado, né, nessa matéria para obter a matéria seca do capim. Bom, então vamos elaborar a hipótese, né, o teste de hipótese, para verificar se existe diferença estatisticamente. A hipótese nula, né, é que as médias não apresentam diferença significativamente, falando de forma estatística. A hipótese alternativa é que existe pelo menos uma média diferente. Aí vamos, aqui a margem de erro de 5%, vamos fazer análise de variância, né? E aí, essa aqui é aquela tabelinha que nós já fizemos na aula de hoje, na aula passada, né? Soma dos quadrados entre grupos, soma dos quadrados entre resíduo, grau de liberdade, quadrado médio e o F, né? A gente comparar com o valor tabelado. E, né, soma dos quadrados entre grupo, soma todos os valores aqui, ó, da coluna, soma, aqui 23 ao quadrado, mais 34 ao quadrado, pega o total de cada coluna, eleva ao quadrado, né, e divide pelo N, né, número de linhas da coluna. No caso são 4 também, né? E soma esses resultados. E aqui soma todos os elementos da tabela, eleva ao quadrado essa soma e divide por Enão, que é o total de elementos que tem. E aí, fazendo essas substituições, vamos encontrar que essa primeira parte aqui deu esse valor, essa segunda parte deu esse valor, logo, soma dos quadrados entre resíduos é a diferença desse menos esse, que vai dar um valor de 322.196,1875. Está aqui. Agora, soma dos quadrados dos resíduos, né? Soma dos quadrados de resíduo, calculado por essa fórmula aqui, ó. Pega cada elemento da tabela, eleva ao quadrado e depois soma todos. Menos soma os elementos de cada coluna, eleva ao quadrado, dividido por N, né, e soma todos. Que, inclusive, essa parte aqui a gente usa aqui, ó, o primeiro termo da fórmula anterior. Então, fazendo cada termo aqui ao quadrado, ó, 8 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, e assim por diante, né? Vamos obter 588.435. Menos o resultado disso aqui, que deu 579.711,75, fazendo a diferença, vai dar 8.723,25. Aí eu venho põe aqui na tabela. Aqui. Essas total, basta somar esse com esse.
Grau de liberdade, né? K menos 1. Nós temos 1, 2, 3, 4, 4 linhas. 4 linhas menos 1 dá 3. Grau de liberdade de resíduos. É o enão menos K. Enão é o total de elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Menos o K, que é 4. Então, vai ficar 16 menos 4, 12. A soma aqui, basta somar 3 vezes 4. Agora sim, o quadrado médio, né, entre grupo é esse dividido por esse. É isso aqui. Entre dos resíduos é esse dividido por esse. Dividido por 12. É isso aqui. E agora, o F, né, é o quociente do quadrado médio entre resíduo, né, o quadrado dos resíduos. Quadrado médio dos resíduos. Então, vai ficar esse número dividido por esse, dá 148,07. Bom, já está calculado o valor de F, e agora eu vou calcular o valor tabelado, né? Eu vou encontrar o valor lá na tabela. Para encontrar o valor lá na tabela, né, nós vamos olhar lá na... É o mesmo da passada, né? 4 e 12, não vai dar o mesmo. Dá uma coluna assim, ó. Linha 12, coluna 4. Porque é a mesma quantidade de elementos da anterior. Né? Então, para olhar na tabela aqui, né, na tabela, né, linha 12 e coluna 3, né? K menos 1, 4 menos 1, 3. É 3 aqui, quando eu coloquei 3, porque é 3. Tá 3,49. O valor que nós encontramos foi 148,07, ou seja, caiu dentro da região crítica. Logo, vamos rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa. Né? Então, como 148,07 foi maior que 3,49, rejeita-se H0. Logo, conclui-se que pelo menos uma média é diferente. Quais são as diferentes, né? Vamos aplicar o teste de Tukey para identificar os tratamentos que apresentam produção média diferente. O teste de Tukey, né, diferença mínima significativa, é calculado por essa regra. Q, que é um valor tabelado, vezes o quadrado médio dos resíduos, dividido por N. Né? O quadrado médio do resíduo já está aqui, ó, calculado na tabela. Quadrado médio do resíduo, 726,9375. Né? 726,9375 dividido por N, que é o 4. Né? E esse valor aqui também é o mesmo, né? K vale 4. E grau de liberdade entre resíduos vale 12. Então, linha 12, coluna 4. Teste de Tukey, essa tabela aqui, ó. Né? Linha 12 e coluna 4, 4,2. Aqui. Então, vai ficar 4,2 vezes esse número. E, né, faz essa divisão, extrai a raiz, finalmente multiplica. Vai dar 56,6197. Aproximadamente 56,62. Esse, né, é a diferença mínima significativa. Aí agora eu vou comparar, né? Fazer o tratamento 1 e o 2, comparar o tratamento 1 com 3, 1 com 4, o 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Qual foi a média do 1 e do 2? A média do 1 e do 2 foi, ó, as médias, ó, média 1, 5,75, média 2, 8,5, média 3, 137,75 e média 4, 354,75. Então, eu vou comparar o tratamento 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4. Depois, o 2 com o 3, o 2 com o 4. E depois, o 3 com o 4. Olhando aqui, então, né, vamos verificar. Né, fiz uma tabelinha para ficar mais organizado e, né, mais fácil de entender. Então, média do tratamento 1, 5,75. Média do tratamento 2, 8,5. Fazendo essa diferença, deu 2,75, que é menor do que a diferença mínima significativa, logo não é considerado, né, diferença, a média diferente. Né, não podemos
estatisticamente falar que a média do tratamento 1 com a média do tratamento 2 não apresenta diferença significativa. 1 com 3 é essa diferença aqui, né? A diferença das médias deu 132, é maior do que 56,62, então há diferença estatisticamente falando. 1 com 4 vai dar uma diferença de 349, é maior do que 56,62, então há diferença, né? Então aqui, ó, dá 1 com a 3 é melhor, né? Dá 1 com a 4 é melhor. E a 2 com a 3? A 2 com a 3 deu uma diferença, né? De 129,25 é maior que 56, então há diferença. E qual a produção maior? Essa daqui. Então a 3 é melhor do que a 2. A 2 com a 4 vai dar uma diferença de 346, é maior do que esse aqui. Então há uma diferença. Qual que é melhor? A média do tratamento 4, né? Que é 354,75 é maior do que uma média de 8,5. E a 3 com a 4, qual que é melhor? Né? Vamos ver se há diferença significativa, né? Deu 217 é maior do que 56,62. No entanto, né? Então há diferença. E qual que é a média maior? 137 ou 354? 354 é maior, que é a média do tratamento 4. Então o tratamento 4 é superior, né? É melhor do que o tratamento 3. Então, portanto, pelo teste Tukey, pode-se concluir, né, que apenas a produção média do tratamento 1, no caso é a testemunha, né, com o tratamento 2, são iguais. Os demais tratamentos deram produção média diferente, né, com 5% de significância. Quando eu falei testemunha, isso aqui é muito utilizado na área da agronomia, por exemplo, né? Que é fazer aí, vamos imaginar que vai plantar aí, vai testar alguns tipos de cobertura, né? Vai dar cobertura com ureia, outro com adubo 20020, outro tipo de adubo, vários tipos de cobertura. E outro, eles vão deixar sem cobertura nenhuma, que é o testemunho, né? Esse testemunho, ele não vai dar cobertura nenhuma. Ele vai comparar o testemunho com a cobertura 1, testemunho com a cobertura 2, testemunho com a cobertura 3, depois a cobertura 1 com a cobertura 2, a cobertura 1 com a cobertura 3, e assim por diante. E aí vai comparar, né, o qual vai ter uma produção média maior, né, e claro, a partir desses resultados, né, vai plantar. Isso que eles fazem com experimentos pequenos, né? Por exemplo, que são áreas pequenas, a área 1, a área 2, a área 3, e aí feito essa comparação, né, vendo aqui, concluindo qual é o melhor, né, tipo de cobertura, ou de adubo, né, correção de solo, aí sim vai plantar a lavoura inteira, né, a grande área. Então, são testes experimentais que fazem com uma pequena quantidade, com a amostra, né, e a partir dos dados obtidos aqui na amostra, aí vai plantar toda a área, né, e aí terá um maior rendimento, uma maior produção, porque foi testado, né, todos esses, no caso aqui, as coberturas, ou correção do solo, lá o que for, né? Estou dando exemplo aqui na área, né, da agropecuária, mas pode ser também no supermercado, né? Tipo de produto que mais vendeu, ou que teve maior satisfação pelo cliente, ou tipo de atendimento, né? Tem várias aplicabilidades. Importante, né, aprender a calcular, e a aplicabilidade no qual vai ser usado, né, aí depende, né, de cada área.